Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje essa casa está em festa, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Estes 50 anos de trabalho constante, ele representa muito mais, para nós encarnados do que para a espiritualidade. Antes mesmo de iniciar, vamos contar um pequeno fatozinho que aconteceu com um pequeno grupo, que participa da coleta, quando a coleta completou 50 anos também. Reunimos uma pequena comissão e fomos até o Chico. Felizes da vida porque estávamos completando 50 anos de coleta. Chegando lá, felizes da vida, Chico, estamos na coleta há 50 anos, trabalhando dioturnamente, cumprindo com as nossas obrigações, assim como para nós. Parabéns! 5 minutos de trabalho efetivo no bem. Então, queridos irmãos, que a casa com 5 minutos de trabalho efetivo no bem, no auxílio aos irmãos necessitados de toda a ordem, que sejam felizes como nós fomos naquela data, que vocês continuam sendo. Hoje nós já estamos com mais de 15 anos passados desse evento, e mesmo assim continuamos trabalhando firme, sabendo que a cada 10 anos nós estaremos completando mais um minuto. Então nós completamos mais um. E que a casa aqui complete não mais um, mas centenas de minutos, no decorrer da existência dela, sempre protegendo e amparando a todos que aqui aportarem. Quando nós pensamos em falar deste homem, que é o Evangelho vivo, que é Francisco Cândido Xavier, nós pensamos como começar, como falar deste ícone da doutrina espírita, desse espírito luminar que só veio a nos exemplificar, nos amparar, nos demonstrar como seguir. Nós sabemos que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, quem seria o nosso guia e modelo? E eles dizem, vide Jesus. Se Jesus é o nosso guia e modelo, nós temos outros mais próximos. Eu acho que o mais próximo de nós foi Chico. Agora, por que ele, o Evangelho viu? Se nós formos pegar, primeiro, a questão da linha reencarnatória deste homem, que os grandes estudiosos fazem, ele já estava lá com Cristo, como João Batista. Então, se ele já estava com Cristo naquele tempo, nós imaginamos 2000 anos, o quanto ele não evoluiu. Mas ele não evoluiu simplesmente evoluindo, Ele nos deixou um exemplo. E aí nós abrimos o Evangelho assim, marcamos algumas partes do Evangelho para demonstrar o quanto Chico está vinculado ao Evangelho. Hoje se falaram aqui de paciência. Emmanuel nos dá um referencial de paciência. Ele diz assim: se uma pessoa lhe perguntar 5 vezes a mesma coisa e você responder com o mesmo tom de voz, você se pode considerar iniciando na paciência. Então, se nós respondemos a mesma pergunta feita 5 vezes com o mesmo tom de voz, nós estamos iniciando na paciência. E aí nós perguntamos, o Chico tinha paciência? Será que ele respondia com o mesmo tom de voz 5? Eu vou dizer 5 não, ele respondia 10. 10 vezes nas mesmas perguntas com o mesmo tom de voz. Então ele era a paciência em pessoa. Então, quando o Evangelho vem falar de paciência, se nós pegarmos o Chico na prática, ele era a paciência. Então, nós outros devemos fazer o quê? Tentar seguir os rastros luminosos que esse homem deixou para nós. A paciência é só o primeiro passo, viu, gente? Aí nós vamos abrir outra parte do Evangelho e cai para nós, a indulgência. Espírita, queremos hoje falar-vos da indulgência. Este sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com os seus irmãos. Será que nós somos indulgentes para com os nossos irmãos? Será que todos nós fazemos esse exercício diário, já que a vida é um exercício? E nós estamos aqui para evoluir, e a evolução passa pelo
um exercício diário, daquelas menores coisas que nós fazemos. Será que nós estamos sendo indulgentes? E aí nós perguntamos, e o Chico era indulgente? Será que ele era indulgente? Será que alguém pode dizer uma vírgula em que ele deixou de prestar este sentimento para os seus irmãos? Seja ele quem for. Nós, quando falamos de Chico, nós geralmente emocionamos, não pelo que ele nos representa, mas pelo que ele foi, né? Chico foi muito mais do que indulgente, do que paciente, né? Ele foi também de uma beneficência extraordinária. Quantas almas ele não saciou? A fome física e a fome espiritual. Quantos irmãos que chegaram lá naquela casa humilde, chamada de Casa da Prece, em que ele não acolheu? A gente poderia citar N casos de Chico, mas dentro da beneficência, né, a gente fala assim, a beneficência é o ato de dar esmola, né? Não tinha uma pessoa que aproximava do Chico que ele não colocava discretamente, naquela época, nos doces áureos, né, de tempos, né, do cruzeiro, uma notinha de um cruzeiro na mão do indivíduo. Era raro o Chico não fazer isso. Aliás, eu desconheço um dia que ele não tenha feito. Então, veja só o que é a beneficência. Mas a beneficência é o de menos. Porque a beneficência maior que o Chico nos legou foi a beneficência do conhecimento. Para isso ele nos deixou, já hoje editado, 450 obras. E ainda tem mais algumas eu não levo. Quer dizer, vai ter ainda mais alguns livros do Chico saindo daqui para frente. Ué, se ele nos legou tudo isso aí, de bom grado, materialmente, toda uma literatura em que nós podemos beber, toda a sabedoria, todo o conhecimento dessa doutrina, que é cultura gratuita. Quando nós começamos a estudar doutrina espírita, né, pensamos assim, vamos procurar um lugar onde tenha um estudo mais substancioso, né, onde a gente possa absorver, que eu já estava mais velho, não era nenhuma criança, né, não venho de berço espírita, então quis procurar. Roda daqui, roda dali, fui sair lá no Cheio, com o Jarbas Varanda, era o nosso mentor, vamos assim dizer, encarnado. Ele que coordenava os estudos lá no Cheio. E lá nós começamos, né, a aprender os primeiros passos. E ele dizia para nós, tudo que nós fazemos, nós só conseguimos aprender se experienciarmos. Como assim, doutor Jarbas? Nós temos que exercitar diuturnamente cada atividade, cada coisinha. E o Chico, ele veio do futuro, não precisou de experienciar, ele já tinha a experiência. Tanto na paciência, como na humildade, como em todas as virtudes, ele já tinha adquirido. Nas muitas encarnações, vamos usar assim esse trocadilho, né? Vexamoso. O Chico, nas suas várias reencarnações, então ele adquiriu esse conhecimento, essa postura, e veio hoje só nos exemplificar. Né? Quem teve o prazer de estar frente a frente com o Chico, né, sabia da sua beneficência, do quanto ele era beneficente, do quanto ele nos permitia crescer ao seu lado. Falando do Chico, nós não podemos esquecer da palavra caridade. É outro tema bem falado no Evangelho, né? Nós podemos pegar lá, caridade segundo São Paulo. E aí ele vem falando todo aquele verso bonito, né? Nem se eu falasse a língua dos anjos. Né? E aí tem tudo isso muito bonito. Bonito. Mas será que nós já conseguimos colocar em prática? Nosso irmão Chico. Veja só. A nossa distância entre nós, seres comuns, vamos assim dizer, né? Nós outros que ainda somos muito errantes, né?
perante o Chico estamos muito distantes, porque ele nos trazia essa condição, né, de demonstrar na prática como agir. Por isso que eu digo que as pegadas que ele deixou são pegadas luminosas. Essas pegadas, quando nós falamos em caridade, o Chico secou de lágrimas de mães que haviam perdido seus filhos através das suas cartas, são inúmeras. Nós podemos pegar tanto dentro da literatura quanto de muitos outros casos. O Chico, ele era não só, né, o Evangelho vivo, mas o exemplo vivo em que nós tivemos condição. E olha, nós devemos ter orgulho de viver na cidade em que esse homem viveu. Nós devemos ter muito orgulho, mas não esse orgulho, né, que nos faz queimar a face diante da vergonha de não saber o que é bom e o que é ruim, mas essa vergonha, esse orgulho de saber que aquele homem nos trouxe conhecimento, nos trouxe condição de entendimento do Evangelho. Dentro da caridade, o Chico fez muito mais, né, do que consolar. Ele também distribuiu de mãos cheias. Distribuiu o quê? De tudo. Nós podemos lembrar do Jorge, né? Jorge, um negro, andarilho, chegava próximo do Chico com os lábios rachados, sanguinolentos, e ali ele beijava, abraçava aquele irmão, enquanto às vezes as pessoas que estavam lá para ouvir aquelas mensagens que seriam lidas afastavam. Quando o Jorge aproximava, o Chico abraçava e ficava alguns minutos ali abraçado com ele. Quando o Jorge veio desencarnar, o Chico dá a notícia de que quem veio recolher aquele espírito foi o próprio Cristo. Veja só. Então, e nós outros, na nosso orgulho, agora não o orgulho bom, mas o orgulho negativo, né? Nós afastávamos desses irmãos. Por que nós fazíamos isso? Medo daquele odor que ele exalava, que não era muito agradável? Por que será que nós agíamos dessa forma? A gente questiona, né, quem teve o prazer de estar ali naquelas noites, né, onde o Chico na mesa psicografava e depois ficava ainda horas, ou então nas peregrinações em que saía pela noite adentro, madrugadas adentro, distribuindo tanto o pão físico quanto o pão espiritual, através da palavra amiga, através do consolo, através do entendimento. Então, esse é o Evangelho vivo, que é o que o Cristo espera de nós, né? O Cristo não espera nada mais de cada homem, de cada mulher, de cada criança, que nós aprendamos a amar. Mas como assim aprender a amar? Eu já sei amar, eu amo minha esposa, eu amo meu marido. Será que nós amamos mesmo? Será que esse amor ele não está aí misturado com um pouquinho de orgulho, com um pouquinho de egoísmo? Porque começa pelo jeito que nós falamos, né? É a minha esposa, não é a companheira, aquela do trato diário, aonde nós temos que nos esforçar para compreender um ao outro, né? E muitas das vezes, quando chegamos em casa, qualquer palavrinha é motivo para a gente torcer o nariz e ainda falar algo. E assim agimos, esquecendo de que a maior caridade começa dentro de quatro paredes, dentro do nosso lar. Esta é a maior caridade que nós podemos fazer. O Chico a fazia não só dentro das quatro paredes, mas para qualquer um que aproximava dele. O Chico era caridoso todos os dias, a qualquer momento, em qualquer circunstância. Ele tinha a preocupação de não burlar qualquer lei humana. Inclusive existe um fato interessante. Certa feita o Chico foi até Belo Horizonte, chegou lá em uma avenida, o sinal fechado para os automóveis, para os pedestres e aberto para os automóveis. Só que não havia automóvel. Os companheiros que estavam com ele caminharam até o meio da via. Percebendo que o Chico havia ficado parado, eles retornaram.
retornaram. Pai Chico, não entrei em carro, por que você não atravessou? Eu pensei, porque o sinal não está aberto para mim. Se eu não cumprir as mais simples leis dos homens, como é que eu vou cumprir as leis divinas? Então quer dizer, são esses casozinhos simples. Agora, quantos de nós tem esse esmero, né, com as leis? Quando nós falamos assim, dai a César o que é de César, o Chico cumpria isso aí à risca. Nota-se por este pequeno caso que acabamos de contar. Esse homem chamado, né, Chico Xavier, o homem-amor, né, esse espírito de uma grandiosidade imensa, em que em toda a sua existência só fez auxiliar e amparar, né, caridosamente cada espírito que dele aproximava. Ele nos dá um exemplo em cada situação, em cada momento em que ele se encontrasse, ele estava ali permitindo que nós aprendêssemos. Então nada, nenhuma das obras do Chico, das 450, nós podemos falar assim, essa obra ela tem pouco a nos oferecer. Porque se nós pegarmos as palavras e for estudar palavras só, não precisa estudar frases não, gente, do Chico, só as palavras soltas, nós vamos ter um manancial de entendimento da doutrina diferenciado. Porque ele não deixou nenhuma palavra que não tivesse um fundo para nos auxiliar através do ensinamento. Este homem é que nós estamos tentando falar dele. E se torna difícil falar de uma pessoa quando ele age dessa forma, né? Aí tem o Evangelho, nós temos a palavra dever. Nós temos a palavra de dever. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontrando-no nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Será que o Chico, ele era uma pessoa que cumpria com seus deveres? Eu desconheço outra criatura sobre a terra que conseguia acordar 6 horas da manhã e dormir às 5, todos os dias. Ele era um espírito que nós podemos dizer que tinha conhecimento total das obras básicas e as estudava todos os dias. Ele tirava 15 minutos para cada obra. Olha qual era o dever desse homem. Para não cair em erro, ele estudava as obras básicas todos os dias. E nós outros fazemos estudos uma vez por semana. E olha lá, tem estudos aí que começam com 20 e terminam com 5. Nós ficamos com preguiça de estudar. Ele tinha conhecimento e estudava todos os dias. E nós temos preguiça de estudar uma vez por semana. Então o nosso dever enquanto cristãos, enquanto espíritas que nós denominamos, nós estamos a dever. A dever muito. Pois, se nós não retomarmos a nossa condição de espíritas e voltarmos os nossos olhos para os livros, para que nós possamos adquirir, como eu disse, a doutrina espírita é cultura gratuita. Ela é equivalente à melhor universidade do planeta. Digo, materialmente falando. Só que ela versa num plano superior. Se nós nos dedicarmos a estudar doutrina espírita, nós nos tornaremos sábios. Não é conhecedores, não, é sábios. Tamanha a sabedoria deste homem que legou esta obra para nós. Esta obra não é qualquer obra. Não são só 450, não. Porque
Em cima desses 450 livros, nós ainda não conseguimos estudar nem a metade. Eu digo nós, quem já está estudando há quase 100 anos. Quem está aí com, igual o Kardec ali, ó, beirando 100 já, né, Kardec? Igual o Kardec já está quase beirando 100. Você estuda desde quando, Kardec? Desde da mais terra juventude, né? Você estuda desde a mais terra juventude? Deus queria encarnar. Ah, então tá certo. Tá aí, ó. E nós também, alguns de nós têm certeza que também está por aí, desde antes de encarnar, né? E o Chico, ele nos dá o exemplo do dever, né? Só no Evangelho não. Ele nos dá o exemplo do dever no dia a dia, no cotidiano. Nós podemos até contar mais um pequeno caso, né? O Chico é um caso que todo mundo já conhece, né? Certa feita, o Chico tinha lá em Pedro Leopoldo ainda, né, um cachorrinho. Só que esse cachorrinho ele era adoentado, ele não conseguia andar, né? Então ele ficava só deitado. E aí ele arrastava, ele se sujava muito. Aí duas companheiras lá, né, que estavam na lida com ele, para tentar livrá-lo, né, do peso de cuidar do cachorro, que chegava dos trabalhos cansado e ia lá limpar. Dava banho no cachorro, limpava o ambiente onde o cachorro ficava. Ah, está dando muito trabalho para o Chico. Resolveram dar um trato diferente para o cachorro. Né, turma? Você conhece a história, né? Deram um tratozinho diferente, o cachorro partiu para o plano espiritual, né? E o Chico ficou com aquele sentimento, né? Triste, angustiado, né? Ele perdoou as irmãs, né, que havia feito aquilo, mas ficou com aquele sentimento ruim. E aí aquilo começou a interferir no trabalho. E aí o irmão chega para ele: Chico, você tem que resolver esse problema. Mas como é que eu faço? Faz. Procura lá saber o que a pessoa que fez isso, o que mais ela gostaria de ganhar. Seja o que for. Desdobra em 1000 e faça o que ela quer. Ele foi, consultou daqui, consultou ali, ela tinha uma máquina de costura. Naquela época, uma máquina de costura não estava uma verdadeira fortuna, tá, gente? Hoje é coisa fácil de comprar, né? Fica mais em conta. Hoje está tudo mais fácil, né? Mas o Chico vai e compra a máquina de costura lá em prestações a perder de vista. E deu a máquina. Quando ele deu a máquina para a nossa irmã, ela o abraçou com tanto carinho que aquele sentimento, aquela rancor, aquela angústia que tinha havia ficado, né, daquele sentimento da perda daquele animalzinho que ele gostava muito, desapareceu de imediato. Veja só. Então, se alguém tiver aí, gente, algum sentimento menos nobre por algum irmão, procure saber o que ele mais quer e dê para ele, para que fique livre desse sentimento, porque o Evangelho nos recomenda, né? Vá e reconcilie com o teu irmão enquanto está a caminho, certo? Então, enquanto nós estamos a caminho, nós devemos fazer isso, seguir este exemplo, né, que está no Evangelho, que o Chico nos oferece. Esse é o nosso dever de cristão, de perdoar, né? É outra palavrinha que está aí no Evangelho, lá no começo nós falamos do perdão, né? E o perdão, ele é incondicional, nós devemos perdoar. Não aquele perdão que a gente costuma falar assim: eu perdoei ele, mas quero conversa com ele mais. Aí nós não perdoamos, né? É um perdão meia boca, né? Falando em perdão, a gente lembra dos fatos, né? Certa vez o Chico disse que só tinha um caso de perdão verdadeiro que ele havia conhecido. Uma irmã, uma confrade nossa lá de Ubá, a Iris Beatriz. A Iris Beatriz, né? Ela tinha um irmão muito amado, né, que era um xodó dela. E certa feita lá numa noite, um delinquente foi e ceifou a vida dele. E vai a Iris então até a delegacia, né? O delegado havia prendido o delinquente, chegou lá e pediu para visitá-lo. O delegado, temendo uma represária, negou a visita por 11 vezes. Por 11 vezes ela foi até lá: eu quero visitar esse irmão, eu trouxe aqui um bolinho, um cigarro para ele, quero visitar, eu quero entrar lá na cela, quero dar um abraço nele. O delegado por 11 vezes negou a visita. Na 12ª ele permitiu que ela entrasse.
Ela adentrou a cela, abraçou o delinquente, ofereceu ali o que ela havia levado e disse para ele: meu irmão já não está mais entre nós, mas a partir de hoje se coloque no lugar dele. Farei por você tudo o que eu faria por ele. Este é o caso de perdão mais verdadeiro, segundo o Chico. Né? E nós perguntamos, né, a nós mesmos, né, quantos de nós está na condição de perdoar dessa forma? E assim, são muitos as histórias, os fatos, né, que o Chico nos permite conhecer, né, através tanto da sua literatura, através do que ele falava quando a gente tinha a oportunidade de estar com ele. Eu me arrependo de não ter ido lá na casa da prece, de ter ido lá na casa do Chico mais vezes. Eu tive com o Chico, eu acho que 4 ou 5 vezes. Foi muito pouco. Eu me arrependo profundamente de não ter absorvido um pouco mais deste homem luz, deste homem evangélico. E olha que nós estávamos bem próximos, né? E virtude? O Chico tinha alguma virtude, gente? Todas. Todas. Eu também acredito que o Chico tinha todas as virtudes. E a maior delas, a humildade. Um homem que veio do futuro, né? Por que nós falamos que ele veio do futuro? É porque ele já sabia o que ia acontecer conosco. Só uma pessoa que vem do futuro sabe o que vai acontecer com o nosso futuro. Então, o Cristo, ele, são espíritos que vieram do futuro. Eles vieram para o passado para nos auxiliar, para nos amparar. Ele veio do futuro para dar para nós exemplos de como agirmos no nosso dia a dia. E será, né, que nós deveríamos agir? Qual deveria ser a nossa virtude primeira? O Evangelho nos chama ao amor e à caridade, em todas as suas páginas. O Chico vivenciou o amor e a caridade em toda a sua existência. Quando nós falamos de Evangelho, falamos de amor, falamos de caridade, aí alguns podem perguntar, né? Mas como fazer? Qual a melhor forma de conseguir, né, ser caridoso? Olha que nós já temos a receita aqui hoje, mas vamos repetir ela de forma diferente agora, através do exercício diário. Mas como assim? Como é que eu vou fazer exercício para aprender a amar? Como eu vou fazer exercício para aprender a perdoar? Qual é o exercício que me leve à aquisição desses valores? Muito bem, eu costumo dar um exemplo do copo de óleo. Se a gente pegar um copo de óleo, daqueles copo cristal transparente, colocar um óleo, aquele de óleo de fritura, já bem escuro dentro dele, colocar ele embaixo de uma torneira, abrir a torneira só para brilhar. As gotinhas de água vão caindo e vão devagarzinho descendo para o fundo do copo. Né? E aí nós vamos fazer essa comparação com o que o copo é o nosso coração. Em primeiro momento ele está cheio de iniquidades. E aí as gotinhas de água são os exercícios que nós fazemos diariamente. Mas quais são esses exercícios, Daniel? É um exercício do nosso trabalho. Quando uma pessoa nos fala de forma ofensiva, nós fizermos ouvidos mortos em vez de responder à altura. É quando nós estamos no trânsito, alguém mais apavorado buzina ou nos xinga, nós, em vez de respondermos, levarmos a ele uma prece, mesmo que seja Deus o acompanhe. Então, são esses exercíciozinhos, são como as gotinhas de água que vão caindo e vão afundando. E lentamente eles vão expulsando o óleo, a água vai expulsando o óleo, até ficar só água cristalina. Esse é o exercício que nós temos que fazer. Mas como fazer esse exercício é tão difícil? Mas para isso nós precisamos de uma ferramenta. A maior ferramenta que nós podemos ter
e Aristóteles nos permitiu conhecer. Chama-se alavanca. Né? Todo mundo aqui conhece a alavanca? Aristóteles diz: me dê uma alavanca e um calço e eu moverei o mundo. Não é isso? E todos nós podemos mover o mundo das nossas dificuldades internas. Essa alavanca se chama boa vontade. Se eu tiver vontade de mudar o meu dia, eu consigo. Mas se eu não tiver boa vontade, não tem nada que faça que eu mude. Para isso, então, eu preciso da alavanca. Chama-se boa vontade. Se eu tiver boa vontade, eu vou frequentar um estudo toda semana, utilizando do dever cristão para estar lá vinculado ao estudo da minha casa espírita. Agora, se eu não tiver a boa vontade, aí vai o amigo me convidar para uma outra atividade, vai o parente chegar na hora inoportuna e a boa vontade não foi utilizada. Não usamos a alavanca, gente. Deixamos a alavanca encostada. Não usamos o calço para erguer a dificuldade, para usar de brandura na voz e dizer ao parente que chega naquele instante: agora eu estou indo para a casa espírita, quer me acompanhar? Ou então, estou indo, eu sei que você não é afeito à doutrina espírita, você se importa de voltar outra hora? Para isso não é ofensivo, gente. Só basta nós colocarmos amor na voz. Porque se nós fizermos o contrário, se nós colocarmos as verdades sem amor, nós enlouquecemos o outro. O Chico dizia: todas as vezes que você for dizer uma verdade, você coloca uma gota de verdade e um litro de amor. E quantos de nós consegue colocar pelo menos uma gota por uma gota? A maioria de nós coloca: é verdade, tem que ser desse jeito. Nós impomos a nossa verdade. E aí surgem as distensões. Aí surgem os melindres. Aí surgem companheiros deixando uma casa espírita para fundar outra, porque não teve diálogo, não teve amor. Hoje o Verave Espírita já conta com mais de 120 casas espíritas. E eu vou falar assim, por baixo eu conheço pelo menos umas 12 que foram criadas a partir disso, da falta de amor por conversar. E isso o Chico nos ensina. Certa feita, chegou uma irmã na casa da prece: Chico, eu queria entrar para a doutrina espírita, só que eu queria uma casa espírita que fosse kardecista. Eu não quero uma casa espírita tem muito, mas eu quero uma que seja kardecista. Chico, pois bem, minha filha, você vai na casa espírita. Aquela casa espírita onde o pessoal termina a reunião, eles ficam ali batendo papo, conversando amigavelmente, essa é a casa espírita kardecista, essa você pode trabalhar. Mas, veja só, o ensinamento de forma simples, singular, aonde há afeto, aonde há diálogo, a pessoa vai se sentir bem. É o acolhimento fraterno, é o receber o outro com os braços abertos, como irmãos. E é isso que o Chico nos ensinou durante a vida dele. Não é tão difícil de entender, não é tão difícil de compreender, né? Quando nós falamos do Chico e vamos discorrendo a respeito disso, nós temos então, para encerrar, né, o capítulo do Evangelho que foi lido na noite. Vocês leem esse capítulo inteiro, né? Seja perfeito. E aí, todos leem. Leem aprofundadamente. E depois vocês me falam se vocês conseguem desvincular Chico Xavier do Evangelho, principalmente desse capítulo. E olha que aqui ele fala que não é um homem de bem, não, é aquele que está se esforçando para ser. Ele está acima disso. Então, é desse homem, né, que nós falamos um pouquinho aqui hoje, que nós podemos pegar, né, como exemplo, depois daquele primeira fala nossa, né, que o Kardec pergunta, né, quem é o nosso guia modelo.
Eu vou mais longe, né? Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Vê Jesus. Eu vou falar a verdade para nós. Já 2000 anos se passaram do Cristo na Terra. E poucos de nós o conhecem. Poucos não. Ou mais longe. Raros os que conhecem o Cristo. Se eu perguntar aqui para vocês assim, olha, quantas parábolas o Cristo escreveu? Ou disse, ele falou, ele contou, que estão registradas? Quantos de nós sabem? Agora, se eu perguntar assim, JK, alguém conhece a biografia aqui de JK? Vai ter muito mais irmãos que conhecem a biografia de JK do que conhecem as parábolas de Jesus. E quantos sermãos o Cristo professor? Ele é o nosso guia e modelo. Ele é o nosso guia e modelo. Quantos de nós sabem quantas parábolas e quantos sermões o Cristo fez? Aí a gente percebe, né, o quão pouco nós sabemos de espiritismo, de cristianismo. E olha que nós estamos num momento difícil. Nós estamos naquilo, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler o Esquina de Pedra, que fala sobre o cristianismo, né? Nós estamos vivendo assim, mais ou menos o mesmo período, só que da doutrina espírita. E o Chico, antes de morrer, ele disse: agora é com vocês, a doutrina será o que vocês fizerem. E aí eu pergunto, né, para que cada um possa refletir nessa noite, o que nós estamos fazendo dessa doutrina abençoada que vem revivenciar o cristianismo na sua mais sincera e simples afeições. Então, que nós possamos rever os nossos valores, utilizando esses espíritos como exemplos e continuar trabalhando para que nós possamos nos tornar realmente espíritas. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Vamos agradecer a esta casa que nos acolhe com tanto carinho, parabenizá-la por estes 50 anos de trabalho efetivo, para que ela possa continuar por muitos e muitos anos, continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que tem feito. Que Jesus abençoe e ampare.